pessoas com deficiência. Então, se a gente for pensar em números, são 45 milhões de pessoas, né? Então, são muitas pessoas para a gente negligenciar, né? Então, assim, a gente tem que pensar, poxa, o que eu estou fazendo por essas pessoas, né? Então, a gente tem que ter empatia, a gente tem que também ir atrás do conhecimento. Eu acho que está tudo bem, né? Nós somos de uma geração que a gente teve uma criação diferente, agora já os mais jovens não, né, gente? Já está com acesso à informação. Está tudo bem a gente não saber, mas eu acho que o que não está tudo bem é nós não irmos atrás desse conhecimento, né? Então, eu gosto muito de falar também que a gente tem que evitar termos pejorativos, palavras capacitistas, que nem assim uma frase que eu escutava muito, eu acho que eu já devo ter até falado em algum momento na vida, assim, por exemplo, não temos braço para esse trabalho. Pelo amor de Deus, assim, isso é super capacitista, não é que não tem braço, a gente não pode falar essas coisas assim, né? O deficiente, o mudinho, essas coisas, isso são palavras pejorativas. Então a gente tem que aprender, né, ir atrás desse conhecimento e tirar isso do nosso vocabulário e também das nossas aplicações. Aí aqui, em 1997, a W3C lançou essa WAI, que é uma iniciativa de acessibilidade na web. Foi o Tim Berners-Lee, esse moço, ele que é um dos embaixadores ali, né? E essa iniciativa garante que as recomendações e princípios para os sites e aplicativos ali, né? Então, toda aplicação tem que ser perceptível, operável, compreensível e robusta. Eu deixei um link aqui depois da apresentação, que tem a cartilha da acessibilidade, vocês podem acessar depois, é muito legal para ler. E aí, pensando no Brasil, né? Em 2015 foi lançada a Lei de Acessibilidade Digital, né? Que ela tem os recursos mínimos ali que os sites precisam ter, mas tem uma pesquisa dessa empresa Big Data Corp, que essa pesquisa foi feita em 2021, se eu não me engano, e assim, nem 1% dos sites do Brasil estão atendendo aos requisitos mínimos de acessibilidade. Quando a gente fala que não chega a ser 1%, nem os sites do governo são acessíveis, sabe? E isso é um terror, assim, né, gente? É terrível, porque se a gente for pensar que as pessoas estão tendo dificuldades de acessar as aplicações. Aí agora eu vou começar a entrar em algumas das deficiências que eu vou entrar no autismo aqui primeiro, né? Tem uma definição e eu vou trazer ferramentas também, né? O autismo é uma síndrome comportamental, né? Essa é uma definição aqui, esse Green, que são déficits e excessos, que pode ter uma base neurológica, mas que está, todavia, sujeita a mudança a partir de interações, né? Então, a pessoa que tem autismo, de acordo com o que ela está interagindo ali, com o que ela está mexendo, ela tem mudanças de humor, de tudo assim, né? E não é diferente com os sites e as aplicações. Aí, assim, coisas que nós podemos melhorar nas nossas aplicações, né, para pessoas com autismo. São as cores fortes, né? Sites com cores fortes, eles podem obscurecer a mente de um autista, né? Ele vai ficar ali tão perdido ali olhando para aquela cor, ou vai fazer mal, assim, tem pessoas que falam que tem dor de cabeça. Eu acho que você vai lembrar do evento que rolou no Google, né? A gente estava no evento que teve no Google das mulheres, eu acho que em março, e uma pessoa mandou no grupo, tinha umas luzes assim, e tava lindo, pra mim tava lindo. Eu falei, nossa, que bonito assim, achei chique, tô no Google. E a pessoa mandou no grupo, eu tô passando muito mal com essas luzes, eu sou autista. Então assim, até no site também, a cor, e é uma coisa que a gente não pensa, né? Tipo, poxa, eu não pensaria nisso assim também. Não, e o mais engraçado nesse evento é que a gente mandou um form perguntando para as pessoas se elas tinham alguma limitação, e ninguém falou que tinha autismo. Então a gente falou, beleza. Foi aquele São Paulo? Google? Foi. Aquele eu vi online. Então, e aí a menina pegou e depois mandou no grupo, aí a gente falou, mas poxa, por que não respondeu, sabe? Mas teve impacto, porque realmente as luzes estavam bem fortes, eu tenho fotofobia, foi complicado. Então. E foi escuro, né? Pelo que eu vi no YouTube, né? Tava bem escuro o local. Então aí a luz forte, né? As cores fortes também pode fazer com que a pessoa não compreenda aquela figura, né? Então, por isso que é muito bom a pessoa de front-end estar em contato com o time de UX ali,
porque o time de UX já vai definir uma identidade visual e com cores, né? Eles também precisam saber disso, não só nós, né? E com cores que não são fortes, né? É porque aqui tá meio amarelado, mas na apresentação eu deixei ali, tipo, com as cores, não usar um vermelho, alguma coisa assim muito forte, né? Tem tonalidades, aí quando a gente entra nas cores hexadecimais ali, usar tonalidades mais fracas, assim, né? E aí, figuras de linguagens, né? Por incrível que pareça, eu, Amanda, se eu ler aqui, esse fim de semana teremos ofertas matadoras. Eu vou entender, né? Que é uma oferta. Mas não é legal a gente colocar isso, porque às vezes a pessoa pode, sei lá, pensar, meu Deus, a oferta vai me matar, né? Esse look faz parar o trânsito. Será que se eu pisar na calçada ali, todo mundo vai parar pra mim, né? Porque eu tô belíssima? Não, a gente pode trocar. Então, assim, temos que trocar. Por exemplo, esse fim de semana teremos ofertas imperdíveis, né? São coisas com figuras de linguagem. Ó, esse look está muito bonito. Tempo é dinheiro. Nossa, será que o meu relógio aqui vai sair uns 50 reais? Não. Né? A gente pode usar que o tempo é importante. Então, temos que evitar figuras de linguagem também nas aplicações que a gente desenvolve. Textão, gente. Eu tenho uma preguiça mortal, assim, de textão. Quando você entra no site, tem aquele coisa enorme, assim, eu já nem lembro. Eu só passo assim. Então, assim, sites com texto, pra mim já é difícil, né? Então pensa, sites com texto longo, sem formatação adequada, né? Eles causam desconforto e automaticamente uma dificuldade na leitura. Eu mesma, se for um texto muito grande, tem hora que eu me perco, eu tenho que ficar passando o dedo ali, porque você tá indo pra lá e pra cá, você fala, que linha que eu tava, daqui a pouco você já se perde. Então assim, temos que evitar textos longos, né? Agora, dependendo... Eu passo aqui, obrigada, viu? Agora, dependendo, se for inevitável, eu tenho um site que eu preciso ter um texto, assim. O que você faz, né? Você pode dividir em parágrafos, você pode resumir o texto, o alinhamento sempre à esquerda, vocês viram, né? A minha esquerda pra cá. O alinhamento sempre à esquerda, porque fica uma leitura mais fácil de ler, né? A compreensão dela fica um pouco melhor. Então, assim, já ajuda bastante. Aí agora eu vou entrar na surdez. Eu gosto até de falar sobre, porque na última empresa que eu trabalhei, o meu tech lead era uma pessoa surda e eu nunca tinha trabalhado com alguém assim. Gente, eu dei muita bola fora, tipo, de estar fazendo uma retrospectiva, eu chegava lá me achando, né, assim, fazer um quebra-gelo aqui na retrospectiva. Eu colocava lá, deixa a sua música preferida. Aí ele mandou no chat assim, então, eu não escuto música. Aí pensa a minha cara assim, né? Chegou um momento e falei, gente, que vergonha. Eu dei muita bola fora assim mesmo, de coisas que pra gente é tão simples, né? E pra eles não. Então foi a partir desse momento que eu comecei a fazer os cursos de acessibilidade. Falei, não, gente, pelo amor de Deus, assim, o cara tá trabalhando comigo ali. Comecei até a fazer aula de Libras, assim. Então foi por causa dele, assim, que eu me interessei muito por esse tema. Muita gente boa, aprendi muito com ele. Mas voltando aqui, falando na surdez, né? Que também é uma deficiência. Né? Pessoa quando a gente fala de surdez, né? Pessoa com deficiência auditiva. É o nome dado à impossibilidade ou a dificuldade de ouvir. Aí já tem um outro termo pejorativo, surdo-mudo. Não existe, gente. Não existe surdo-mudo. Não é que a pessoa surda é muda. Ela não aprende a falar, não tem como, ela não escuta, né? Mas ela não é muda. Então, assim, não existe essa palavra. De jeito nenhum, não falem isso. Eu já devo ter falado em algum momento da vida também. Mas isso não existe, então já coloquei ali. Então, ó, quando a gente, voltando no nosso textão ali, o que a gente pode melhorar, né? A gente já pode trocar o nosso textão por uma imagem. Aqui na imagem, por exemplo, tem umas crianças brincando, aqui tem uma moça que está estudando. Quando eu mandar para vocês, vocês vão ver melhor assim, a imagem. Mas aí, por exemplo, eu coloquei uma imagem e uma legenda. Não preciso ver. Na legenda está escrito crianças... Ai, gente, peraí. Crianças que gostam de brincadeira ao ar livre, tá bem pequenininho. Eu coloquei a imagem e uma legenda. Então, assim, se a pessoa bater o olho ali, ela já consegue... A própria imagem está sendo autoexplicativa, né? Tipo, está dizendo o que é. Então, se houver a possibilidade de você trocar um parágrafo por uma imagem, já ajuda muito também, pensando ali na pessoa que ela vai só dar uma olhadinha, né?
Aí, ó, vídeos com legenda. Se você precisa colocar um vídeo no seu site, no seu aplicativo, qualquer coisa que você está desenvolvendo, tem que ter a legenda, gente. Porque a pessoa, né, não vai conseguir ouvir o vídeo, então ela vai ler a legenda. Hoje a gente consegue, existem até APIs que a gente consegue puxar ali, ou dependendo de onde você traz o vídeo, para ter até a pessoa mudar o idioma da legenda e tudo mais. Então os vídeos têm que ter sempre legenda. E aí agora eu vou entrar na dislexia, né? Aí tem a definição, a dislexia, ela não é uma deficiência em si, né? Ela é um transtorno genético. E tem uma definição, que uma pessoa com dislexia, ela tem dificuldades em decodificar o texto que está escrito, né? Ou um símbolo. A pessoa tem um pouco de, sei lá, de dificuldade até para ler o que está escrito ali, assim, ou num texto. Então, num site não seria diferente também. Então, aqui tem um GIF, né? Depois vocês conseguem ver melhor a apresentação. Uma pessoa que tem dislexia, quando ela pega um texto, é assim, tipo, as letras, a pessoa tá lendo e é assim que ela vê, né? Que ela vê, então fica mudando as letras ali, né? Então imagina, se tem um textão muito grande ali, a pessoa vai ficar horas lendo, vai ser bem difícil, assim, vai ser bem torturante para aquela pessoa. Aí eu coloquei aqui pequenos gestos, né, e grandes mudanças. Pequenos gestos que nós podemos ter, né, que fazem grandes mudanças nas aplicações, né. Não usar caixa alta. Isso aí eu acho que já serve para a nossa vida, né. Ninguém escreve assim com texto tudo maiúsculo, porque parece que está gritando com a pessoa, né. Sem texto justificado. O texto, como a gente viu ali, né, sempre alinhado à esquerda, bonitinho. Tamanhos decentes. Quando eu falo tamanho decente, tem alguns tamanhos padrões ali, né? O pessoal de UX eu acho que define quando é o texto em si, se eu não me engano, eu acho que a fonte mínima é 14 e para títulos 16, tem o tamanho mínimo. Porque às vezes fica tão pequenininho ali, né? A pessoa não consegue ver direito ou a pessoa fica com dificuldade na leitura. Iconografia. Quando a gente fala de iconografia, o que der para a gente substituir por ícones já facilitam bastante. Então, pensam que vocês estão desenvolvendo um site, aí ali no navbar, quando a gente fala navbar, é a barra de navegação da parte de cima, né? Tem a palavra home. Às vezes você consegue substituir o home por uma casinha, um íconezinho de uma casinha. Então, assim, iconografia já ajuda bastante. E o ícone também com tamanho decente, né? A gente tem que estar já com tamanho ali que fique legal para a pessoa conseguir bater o olho ali e as coisas que ela assimila. Eu assimilaria, sei lá, um home com uma casinha. Então é muito bom, são pequenas mudanças que a gente pode fazer. Aí a gente entra agora na baixa visão, né? Vou lá mais um aqui. Baixa visão é diferente de uma pessoa com uma deficiência visual, né? Baixa visão é a perda de visão que não pode ser corrigida por óculos, lentes de contato, medicação ou cirurgia. A pessoa enxerga bem pouquinho mesmo, assim, né? Na empresa que eu estava trabalhando tinha um moço que fazia massagem e ele tinha baixa visão. Eu sempre percebia que ele punha o celular bem perto do rosto, assim, né? E ele falava muito, eu ficava na massagem conversando com ele. E aí, Giba, me conta, o que você está mexendo no celular, não sei o quê? E ele sempre falava, detesto as letrinhas pequenas, não enxergo. Então, tem essa diferença, né? Pessoa com deficiência visual ou é uma pessoa que perde totalmente a visão, já nasceu com isso, ou sofreu algum acidente durante a vida, né? E perdeu totalmente, mas aí é uma pessoa que não enxerga nada. Aí, aqui eu trouxe uma ferramenta, essa ferramenta é gratuita, o nome dela é Contrast Checker, né? A gente consegue colocar, ajustar ali um contraste que fica legal para a pessoa de baixa visão. Você consegue colocar nesses campinhos aqui, né, por exemplo, você consegue colocar a cor de fundo e a cor do que você está escrevendo, ou do objeto e tudo mais. Aí ele vai passar para você, tipo, nessas bolinhas. Se tiver vermelho, já não tá legal, assim, sabe? Não tá acessível. Aí fica vermelho e fica verde, né? Quando fica tudo verde, ele mede a densidade, ele mede o brilho, vai medindo tudo, assim. Essa ferramenta, se eu não me engano, é da Adobe. E ela é gratuita, só que você consegue acessar, você joga lá as duas cores e ele vai te mostrando. O ideal é quando todas as bolinhas ficarem verdes, aí tá acessível, tá ok, assim, a cor que você tá usando ali, as cores, né?
Isso é muito legal quando você está criando identidade visual de algum site, de alguma coisa. Até post no Instagram, se eu vou fazer assim, no Canva, eu coloco as cores que eu estou usando para ver se está acessível. Fica bem legal. E ele pega a cor hexadecimal, pega a cor nominal também, RGB, pega todas as cores. Eita, gente. Peraí, que foi um slide errado aqui. Eu voltei tudo. Peraí. O Canva às vezes faz isso. Não é o ideal, mas acontece, né, gente? Ao vivo. Baixa a visão, peraí. Pronto. Aí o contraste. Quando a gente fala, né, que eu falei que foi fundado pelo Tim Berners-Lee lá, pelo W3C, o W3C até hoje mantém os padrões de acessibilidade e tem esse WCAG Levels também, né? Ele também mantém os padrões ali, então ali você consegue ver a cartilha e tudo mais. E tem essas tabelas, né, de cores, que é o mínimo, aquele, quando a gente viu lá no contrast checker, né, que estava escrito A, nas bolinhas e tudo mais. Então são os padrões, né, que são definidos ou pela W3C ou pela WCAG também. Que aqui é a cor mínima, aqui está no meio e aqui é o máximo, assim, né, aqui que é indicado. Então aqui são os padrões de contraste. Vocês conseguem ver tudo isso também na cartilha de acessibilidade que eu deixei lá naquele slide que estava saiba mais. Aí agora voltando, falando um pouquinho da baixa visão, né? Não devemos usar fontes pequenas. Aí já tem até o exemplo do moço que eu trouxe lá, que põe o celular bem perto do rosto. Porque quando está muito pequeno não fica legal até pra gente também, né, gente? Então assim, tem que ter um tamanho mínimo ali estabelecido, que fique um tamanho ok para as pessoas lerem. Então vamos evitar fontes pequenas, tanto no texto quanto no título, e serve também para ícones, porque com o ícone pelo CSS ali a gente consegue definir um tamanho dele, né? Se é pequeno, se é grande. Então tem que ser tudo com um tamanho decente. Aí o zoom, deixei esse gato aqui assim, em hipótese alguma a gente pode bloquear o zoom das nossas aplicações, né? A pessoa pode dar zoom, porque se a gente bloqueia ele para a pessoa não conseguir dar o zoom numa imagem, num texto e tudo mais, já não fica legal, porque às vezes está num tamanho que para mim tá bom, mas uma pessoa com deficiência visual tá ali e fala, nossa, não tô conseguindo. Aí se ela vai dar um zoom ali e tá bloqueado, aí já não tá acessível também, né? Aí eu trouxe uma outra extensão aqui, essa é uma extensão, não é uma aplicação, vocês conseguem instalar ela, que chama no Coffee Extension, que ela é uma extensão que ela simula como uma pessoa com baixa visão vê o site. E a gente consegue colocar, tipo, nela aqui, por exemplo, até, sei lá, o grau de visão que a pessoa tem, que nem eu sei que quem tem miopia, acho que usa sei lá, um óculos zoom ou 1,5, sei lá, você consegue colocar os números e vai mostrar o site que você está fazendo. Então, digamos que você está ali, sei lá, até um arquivo HTML que você sobe ali, você entra no arquivo HTML ou você sobe alguma aplicação no React, sei lá, um localhost que você vai entrar. Se você está com a extensão ativa no seu navegador que você estiver usando, você consegue ver como que a pessoa enxerga. Então, aqui, por exemplo, né, esse site, aqui ele está tipo, com um trem meio embaçado, ele está com a escrita meio embaçada ali também, porque já está com alguns graus aqui definidos. Então você consegue usar, e é bom para você ver, nossa, tá bom o meu site, né? Então eu posso melhorar mais aqui ou mais ali. É muito boa essa extensão. Aí eu vou entrar aqui na deficiência física agora, né? E aí tem uma diferença, isso eu só fui aprender também, né, recentemente, que primeiro que não existe deficiente, a gente não fala deficiente, é pessoa com deficiência, e nem portador de deficiência. Portar, por exemplo, eu estou portando um notebook, é meu, é aquilo ali eu estou portando. Agora uma deficiência, a pessoa ou tem uma deficiência temporária, ou tem uma deficiência permanente,
mas aquilo não define aquela pessoa, né? Não posso dizer, aquela pessoa é deficiente. Não, ela não está limitada só àquilo. Ela só é uma pessoa com alguma deficiência. Aí tem o PNE, que são pessoas com necessidades especiais. O que é uma pessoa com uma necessidade especial? Um dia todos nós chegaremos, né, seremos idosos, assim eu espero. Então, quando a gente começa a envelhecer, às vezes você se locomove com um pouco mais de dificuldade, às vezes a visão, né, gente? Para todo mundo chega alguma hora assim que a pessoa precisa usar um óculos. Então, a gente, com a idade, vai adquirindo ali alguma necessidade especial. Então, é esse termo PNE. Aí, quando a gente fala em pessoas com deficiência, o PNE é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né? O qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode dificultar sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a pessoa tem alguma dificuldade, né, em relação às demais pessoas. Por isso que a gente entra aqui na deficiência. Aí aqui são os adaptadores, né? Por exemplo, aqui tem uma fonte, depois vocês podem entrar aqui, que está explicando sobre esses adaptadores. Tem pessoas que usam, né? Por exemplo, pessoas que usam esse na cabeça, assim, para clicar, ou na mão, sabe? Pessoa que não usa, assim. Eu trabalhei com um rapaz também, na outra empresa que eu trabalhei era muito legal, eles contratavam bastante pessoas com deficiência, que era o Marcelino, ele tinha paralisia cerebral. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa um dia, ele, posso te ligar? Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nem o que eu vou falar com esse moço, assim. E ele usava esse negócio, assim. Eu fiquei nervosa, porque assim, a gente não está preparado para saber, né, como lidar. Mas ele não fala, assim, né, ele escreve, mas ele escrevia com esse negócio, assim, na cabeça. E foi tranquilo, assim. Com o tempo eu comecei a ficar mais calma, ele trabalha com QA, qualidade. É que, na verdade, a gente tem muito receio em relação às pessoas, mas essas pessoas em si são muito inteligentes. Aqui na Unimar, a gente tem uma aluna que ela é extremamente inteligente. Ela veio apresentar aqui um trabalho uma vez pra gente e foi um dos melhores trabalhos, Ela apresentou, veio com o marido dela, foi tudo belezinha. A gente pensou que ela não ia conseguir, foi tipo um dos melhores trabalhos que ela fez. Sim, a gente fica nervoso, né? Porque pelo menos, eu fico assim, meu Deus do céu, não posso fazer nada pra ofender ele, assim, sabe? Você fica... E a pessoa, tipo, te deixa super tranquila, assim, né? E eu lembro que esse rapaz utilizava esse negócio preso na cabeça, assim, pra poder escrever, né? Então, são os adaptadores. Aí, quando a gente fala com as coisas muito pequenas, os ícones, as coisas... Pensa se você vai mexer num site e tá com um íconezinho desse tamanho. E esse negócio aqui não deve ser pequeno, né, gente? Como que a pessoa vai clicar? Vai clicar com esse negócio aqui, já vai sair clicando em tudo e vai ficar uma bagaceira. Então, por isso que a gente tem que ter tamanhos decentes ali. Aí, ó, pequenas mudanças e grandes alertas. Gente, eu odeio quando eu entro no site, tem esse negócio aqui, né? Um modal, pop-up, sei lá, como que vocês querem chamar isso? Aí fica aparecendo aquele monte de anúncio e nem sempre tem um xizinho pra gente clicar, né? De jeito nenhum. Se você tem um site e é inevitável que ele tenha um alerta, você tem que deixar alguma forma do usuário sair dali, porque ele não é obrigado também, né? Então, o alerta, se tem que ter um xizinho para a pessoa sair e com um tamanho decente ali e que ele esteja visível, que nem aqueles anúncios infelizes quando você entra, tá com um X tão infeliz ali que nem a gente acha, que é para ficar na sua tela obrigatoriamente ali. Então não, né? A gente tem que colocar os alertas de uma forma que o usuário possa, se quiser, tirar isso. Aí aqui, por exemplo, seja intuitivo em formulários, né? Esse aqui tá bem basiquinho, coloquei aqui nome, e-mail, telefone. Quando a gente cria um campo, né, por exemplo, um nome, eu sei que é o nome, beleza, eu sei como que eu vou escrever o meu nome. Mas, por exemplo, eu já peguei um site, que isso aí eu trabalhando mesmo, que ele só aceitava nome se tivesse 2 nomes. Tipo assim, se tivesse nome e sobrenome. E não tava nada me falando ali que eu era obrigada a colocar um sobrenome. Eu não sei se existe, né? A gente estamos falando de Brasil, não sei se existe uma pessoa que não tenha sobrenome, só tenha um nome, vai saber, né? Mas isso tem que estar explícito para o usuário, ele precisa saber. Não estava escrito. Se eu não colocasse os 2 nomes, eu não ia saber nunca. Então, por isso que é muito bom a gente ter um placeholder nos campos. Quando a gente fala placeholder,
a gente consegue, na tag do campo, deixar um exemplo de como que é que a gente quer que a pessoa escreva, né? Então ali é o nome, aí o e-mail, por exemplo. Eu sei que o e-mail sempre tem um arroba, tem um .com, mas se fosse minha avó mexendo ali, ela não ia saber, sabe? Então você deixa um exemplo de como. Nós temos que pensar que todas as pessoas que estão acessando o nosso site são idosos, são crianças, são pessoas às vezes que não têm muito acesso, às vezes é uma pessoa que, sei lá, tipo de interior ou de fazenda, daquelas coisas, não sei, gente, assim, não tem. Eu lembro que eu trabalhei em um projeto que é Comunidades Agroecológicas do Bem Viver, que é o pessoal, que é uma extensão do Movimento Sem Terra. Eles estão com celulares muito antigos, muito antigos mesmo, e assim, eles têm bastante dificuldade, então a gente tem que ser o mais intuitivo possível, para a pessoa bater o olho ali, né, ou o leitor, o que ela estiver usando, e a pessoa interpretar o que ela vai ter que colocar naquele campo ali, né? Aí, ó, ícones grandes. Eu falei algumas vezes, por exemplo, quando a gente entra em um site que tem um carrossel, tem alguma coisa ali, às vezes fica aquelas 3 bolinhas ali infelizes, que tá quase com a mesma cor de fundo, e você nem entende que se você clicar ali, você tá mudando as cores. Então, por exemplo, aqui tá no carrossel, tá na primeira imagem. Dá pra colocar uma bordinha, sabe, ali. Aí se você for pra próxima, põe a bordinha no meio, vai pra terceira, põe a bordinha para o usuário saber aonde que ele tá. E é muito importante também, quando a gente fala de ícones, né, ícones grandes e textos, o site ser navegável pelo teclado também, né? Não ser navegável só pelo mouse, porque não é todo mundo que está mexendo com o mouse. Então, sei lá, se a pessoa dá um tab aqui, um tab, ela vai para a próxima bolinha, vai para a próxima tela. Então, são pontos que são importantes também. Aí eu trouxe aqui uma deficiência temporária. Eu acredito que todos nós estamos sujeitos, né, a deficiências temporárias. Não que a gente queira, pelo amor de Deus, ninguém quer, mas pode acontecer de alguém quebrar um pé, de alguém fazer uma cirurgia no olho, ter que usar um tampão algum tempo, alguma coisa. Então, assim, ter otite, eu já tive otite, é horrível, gente, é horrível, assim, que é uma infecção no ouvido. Então, você fica limitado ali, você fica com uma deficiência temporária. Então, a partir desse momento, você também está com uma necessidade especial, né? Então, até coloquei aqui, uma cirurgia, um acidente, um braço quebrado, pode fazer com que o usuário tenha temporariamente necessidades especiais para o acesso digital. E até, agora eu gosto até muito de entrar, até às vezes nós, que não somos pessoas com deficiência, podemos ter algumas necessidades. Digamos que você está com o seu celular ali fora, no sol. Se tiver com muito brilho ali, você já vai ter um pouco de dificuldade ali para mexer. Então, por isso que, assim, quando a gente pensa em acessibilidade, a acessibilidade é uma responsabilidade de todos nós e para todos nós também, né? Até para pessoas com deficiência ou sem deficiência, porque dependendo do momento que você está, o que você está mexendo, você precisa ali que o site seja acessível. Aí eu coloquei aqui uma indicação literária. Eu gosto muito desse livro, ele é da Casa do Código, né, da Alura. Acessibilidade na web, boas práticas para construir sites e aplicações acessíveis. Esse livro é fininho assim, mas ele é muito bom, ele traz várias dicas, vários insights ali de como a gente pode melhorar as nossas aplicações. E assim, eu sei que não são todas as empresas assim, né, mas tem empresas que têm times bem definidos, de UX, o time de front, e eu acho que a gente tem que sempre trabalhar em conjunto com esses times, sabe? Assim, nós como desenvolvedores tem que chegar, bater o olho e falar, poxa, isso aqui não está muito acessível. Chega na pessoa que desenvolveu aquele layout, chama para trocar uma ideia, sabe? Fala, olha, a gente pode melhorar isso, essa cor aqui não está legal, isso aqui não está legal, e fica uma via de mão dupla, né? A gente ajuda e eles ajudam a gente também. Aí eu trouxe uma conclusão aqui, né, que a acessibilidade é uma responsabilidade de todos nós. Eu acho que quando a gente fala de um time em si, vem desde a concepção do que a gente vai entregar, o pessoal de produto, todo mundo tem que pensar, não só nós desenvolvedores, até chegar em quem está desenvolvendo. E pequenas mudanças podem ser significativas, às vezes a gente muda uma coisinha aqui e outra ali, e já significa muito, assim, a gente está fazendo uma aplicação bem acessível. Cabe a nós o papel de nos aprofundarmos no assunto
eu assim, né, como eu disse, cabe a nós. Eu não tenho que chegar numa pessoa com deficiência e ficar perguntando, sabe? Tipo, me explica isso, me explica aquilo, me explica. Então, por exemplo, até comigo, por exemplo, eu sou uma mulher preta, eu atuo em projetos, tipo a Preta Lab, projetos raciais. Eu não tenho que ficar explicando pra ninguém questões raciais, sabe? Do mesmo jeito, ninguém tem que chegar, como que é isso? É preto ou negro? Fala, não, meu bem, você vai ler o livro e vai procurar saber. Léo de Jamila Ribeiro aí. É a mesma coisa a pessoa com deficiência, né? É muito inconveniente a gente ficar perguntando ali, né? Olha, como que eu faço isso? Então, a gente tem que ir atrás do conhecimento, porque todos nós temos acesso à informação, a internet está cheia de conteúdo aí de graça, né? Então, nós temos que ir atrás desse conhecimento. E deixei por último aqui, que é sobre empatia, sobre se colocar no lugar de quem vai usar as ferramentas que nós mesmos estamos desenvolvendo, né? Eu acho que é pensar o que eu estou entregando para o mundo ali, né? O que eu estou, por mais que, sei lá, seja para uma empresa, seja um site seu, pessoal, que você está fazendo, qualquer coisa que você esteja fazendo, acho que é muito importante pensar o que você está querendo entregar, né? E aí deixei por último aqui, gente, tem meu LinkedIn, deixei se alguém quiser me adicionar, se quiser trocar uma ideia, perguntar qualquer coisa. É isso.